Boa noite a todos, sejam todos aqui muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Seridó Espírita, nesse nosso programa que é o Café com Kardec e Amigos. Programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, trazendo um convidado para conversar sobre um determinado tema. E hoje teremos como convidado nosso amigo Orlando Noronha. Mas antes de trazer Orlando e anunciar também o tema que iremos trabalhar, apesar que está aqui descrito na descrição, inclusive os links dos canais parceiros, que são a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Portal da Luz, TV7 e TV Secal. Mas antes de anunciar, de trazer Orlando, nós gostaríamos de apresentar aqui o Momento de Arte Espírita, que hoje vai ser feito por Cláudia e Euclides, que são trabalhadores espíritas da Federação Espírita do Distrito Federal. Então, sem mais delongas, trazendo para vocês aqui, após a nossa vinheta, Cláudia e Euclides. Sofredor e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus, que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e
noite, queridos irmãos de Seridó Espírita, conectados aqui. Somos de Brasília, acabamos de cantar O Consolador. E vamos cantar agora Você com Cristo. Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Para encerrar a nossa participação, vamos cantar uma canção que se chama Prece ao Consolador, de Cacá Rezende. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração
que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda minha devoção a doutrina do meu coração. Que prece harmoniosa, meus queridos. Muito bom ouvir vocês. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês mais uma estar vez. com vocês, Participando de toda essa energia que vem de daí do, estar com essa energia, de do estar Brasil com todo, Jesus né? do toda norte, hora. do Brasil todo. É muito bom. Muito obrigada. Pois é, uma gratidão para nós estar aqui com vocês. No nosso chat passou alguns amigos do acervo espírita também, o Silvio Sodré, o Maico, entre outros, aqui ouvindo, né? Eu acho São que muito é muito queridos. importante que nós, assim, os artistas espíritas também possam participar desses vários momentos, trazendo, assim, essa energia harmoniosa que a música traz através de uma prece musicada. A música é muito especial, né? É uma delícia, é a forma gostosa de evangelizar. Muito obrigado a vocês. Obrigada, gratidão. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Meus amigos, agora vamos trazer aqui para a telinha nosso querido amigo Orlando Noronha, um trabalhador, amigo do movimento espírita, do movimento do Distrito Federal, como ele falou aqui nos bastidores, já que aqui está o Rio Grande do Norte representado, Paraná e também o Distrito Federal, através de Cláudia e Euclides. E Orlando vai conversar e trazer aqui para nós o tema Os Espíritos Consolam? O Mediunato Consolador. Seja muito bem-vindo, Orlando. É um prazer para nós do Seridó Espírita receber você essa noite para conversarmos sobre esse tema, aprendermos aqui um pouco mais. E como eu lhe disse nos bastidores, amigo de amigo meu é meu amigo. Então, através do nosso querido Adriano Gomes, que faz parte aqui do RN, da Sociedade Espírita de Natal, para mim, que estou lhe conhecendo assim, conversando
pela primeira vez, não pessoalmente, mas virtualmente, é um prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Alisson. Boa noite, amigos do Café com Kardec e ao nosso querido Seridó Espírita, a todos os amigos do Rio Grande do Norte, ao nosso querido Adriano Gomes, a qual já temos um carinho e um profundo laço espiritual envolvendo-nos e que nos traz muita alegria, e é uma honra estar aqui com vocês, é uma alegria espiritual. Muito bem. Então, Orlando, como o pessoal já conhece o programa, a gente está na 53ª edição, 53 programas. Vamos abrir espaço para você agora, nesse primeiro momento, para a sua abordagem inicial sobre o tema. Em seguida, eu retorno aqui para a telinha para trazer as perguntas do público. Então, você que nos assiste, já vai aí deixando no chat, durante a exposição, durante a conversa de Orlando, suas perguntas, que no segundo momento aqui a gente vai trazê-las e conversar sobre elas. Fique à vontade, amigo. O café aqui, a sala é sua. Muito obrigado. Eu peço ao nosso querido irmão que compartilhe conosco o nosso slide. Muito obrigado. Queridos amigos, queridos internautas que estão nos acompanhando através dos canais do Seridó Espírita e os outros companheiros, canais que retransmitem, nós desejamos muita paz e que Jesus, o Mestre da consolação e do esclarecimento, a todos nos abençoe e a todos nos ampare. Para este primeiro momento, nós iremos fazer, então, alguns apontamentos e algumas reflexões que nos permitirão, depois, em seguida, desenvolvermos e desdobrarmos os assuntos. Não poderíamos, antes, deixar de iniciar com aquela frase substancial de Jesus, que está em Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É muito importante a compreensão desta informação de Jesus. Quando diz que todos nós, os aflitos e sobrecarregados, com dificuldades e problemas, que são desafios de nosso aprendizado, que em nós, se aproximando dele, nós aproximando dele em espírito e verdade, ele nos aliviaria. Veja que ele não promete efetivamente a cura, por mais isso ocorra, mas no amplo ele especifica que aliviaria as nossas dores. Fica como que um ponto para a nossa reflexão. E a doutrina espírita nos traz esclarecimento a respeito. Quando a espiritualidade maior define através da codificação espírita, essencialmente aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mundo de provas e expiações. E o capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo, também, bem-aventurados os aflitos, a qual, neste capítulo 5, nós teremos as justiças das aflições, para que nós possamos compreender o sentido da dor, o porquê do sofrimento, tendo como origem as causas atuais, as nossas ações do hoje e as causas anteriores das aflições, as questões que sem a justiça e a lógica da reencarnação, nós jamais poderemos compreender algumas anomalias que existem no nosso plano, o que nos levaria, inclusive,
a de descrer da existência de Deus. Lembramos que, em certa oportunidade, Chico Amor Xavier pôde asseverar em múltiplas das suas entrevistas de que, se não tivéssemos o princípio da reencarnação, ele não conseguiria conceber, inclusive, a existência de Deus. Estaríamos ao léu, estaríamos sob o jogo fortuito das causalidades da nossa existência. É como se nós fôssemos uma pena e que estivesse sob o sabor do vento, sem que pudéssemos compreender e dirigir a nossa própria existência. Nós fazemos esta análise inicial para poder nos aprofundar e compreender como os espíritos nos consolam e nos esclarecem. E nós lembramos o codificador, quando pôde organizar junto com os nobres espíritos que o instruíram na codificação, o Espírito de Verdade, João Batista, João Evangelista, Sócrates, Platão, Hahnemann, São Vicente de Paula, tantos espíritos superiores que, sob a égide de Jesus, puderam trazer para nós a doutrina espírita. E o codificador pôde, então, identificar que no mundo espiritual, ele, ao estabelecer o contato com o plano espiritual, ele pôde estabelecer 2 pontos fundamentais. Primeiro, que os espíritos nada mais eram do que os próprios homens, mas agora desvestidos do invólucro físico. E também pôde observar que os espíritos tinham conhecimento e moralidade diferenciada, o que permite ele trazer em O Livro dos Espíritos, na parte 2, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, no Livro dos Espíritos, a escala espírita, inclusive desenvolvendo, desdobrando o conhecimento que está em João, na epístola 1ª das suas cartas, no capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós sabemos, principalmente no cristianismo primitivo, o intercâmbio entre os 2 planos da vida era um processo natural e de conhecimento, e que viria no futuro, através do espiritismo, o esclarecimento, desmistificando essa questão do intercâmbio entre os 2 planos entre os 2 planos da vida. Ou seja, deixando de ser uma crença para ser um fato material espiritual em que a mediunidade, através dos médiuns, pôde confirmar para todos nós esse intercâmbio entre os 2 planos da vida. Esse intercâmbio pode ocorrer de forma sutil ou de forma ostensiva. Mas a lógica e a fé raciocinada nos faz entender que há, segundo didaticamente expõe o codificador, 3 ordens na escala espírita. A primeira ordem, os espíritos puros, os espíritos sublimados. Na segunda ordem, os bons espíritos. E na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Allan Kardec, então, em Obras Póstumas, ele irá trazer para nós essa informação que colocamos anteriormente, em que, no mundo espiritual, os espíritos são as inteligências do universo, e eles são nada mais do que os próprios homens, só que agora
desvestidos do corpo físico e com conhecimentos e moralidades diferenciada. E quem são os espíritos que consolam? Na questão 491, no Livro dos Espíritos, onde se irá tratar dos espíritos protetores, Allan Kardec, na pergunta 491, inquire aos espíritos superiores: qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Nós temos também, na questão 514, os espíritos familiares. Na questão 514, Kardec pergunta: os espíritos familiares são os mesmos a quem chamam espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Ao final da pergunta, os espíritos respondem: o espírito familiar é antes o amigo da casa. E na questão 491, nós vamos ter os espíritos protetores das comunidades. Kardec inquire: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Eles são taxativos, os nobres benfeitores? Têm, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Assim sendo, na assistência que o plano espiritual prodigaliza a toda a humanidade, nós temos os espíritos protetores, o anjo guardião, que é aquele coração amigo que antes do nosso ingresso pela reencarnação, comprometeu-se conosco no sentido de cooperar para que nós vençamos os nossos desafios, as nossas provas ou as nossas expiações. As provas, as novas lições e desafios que nós solicitamos para desenvolver a nossa intelectualidade e a nossa moralidade, ou as expiações, a fim de recapitular as experiências num processo reeducativo, para compreendermos em essência dentro de nós que aquilo que ferimos externamente a outrem ou a um grupo de pessoas, nós possamos compreender dentro de nós o equívoco praticado, por isso as recapitulações pela expiação. Esses protetores cooperam conosco desde o instante que nós iniciamos a nossa caminhada no mundo físico. E eles aproveitam, através do processo da intuição, da inspiração, para nos auxiliar, dando-nos conselhos, consolando-nos as aflições. Ou seja, não nos tiram dos processos educativos que temos que vivenciar. Um pai ou uma mãe não irá fazer um exercício da língua portuguesa ou da matemática para o filho. Eles ajudarão, cooperarão, mas compete ao filho exercer a atividade do estudo, da aplicação para o seu próprio aprendizado. Assim, ocorre conosco no sentido da evolução moral. Eles consolam, nos amparam, nos apontam e sugerem caminhos que deverão ser trilhados pelos nossos próprios passos, mas não irão tirar-nos das experiências educativas que devemos vivenciar. Eles irão nos consolar. Na questão 514, nós temos o apoio dos espíritos familiares, que são amigos,
simpáticos a nós, a esse grupo familiar que está reunido para desenvolver a atividade de também prova ou expiações. Eles se agregam aos espíritos protetores, cooperando, mesmo que de forma secundária, para cooperar para aquele grupo de espíritos possam terminar com êxito as atividades programadas anteriormente no processo do planejamento reencarnatório. E na questão 519, que também nós temos os espíritos superiores que estão associados ao planejamento de um grupo, de uma sociedade. Por exemplo, segundo as lições dos espíritos superiores, nós sabemos que no Brasil nós temos o espírito, o anjo querido, a qual podemos definir, de Ismael, que tem a responsabilidade para com, espiritualmente, para com os grupos de espíritos no nosso Brasil. Portanto, apesar de designações e especialidades na ação, todos eles têm também a função de consolar. Lembrando que no mediunato consolador, esse vocábulo está em O Livro dos Médiuns, que significa missão providencial dos médiuns. Esta palavra foi criada pelos espíritos, assim informa Allan Kardec. E ele sugere que nós pesquisemos o capítulo 31, na comunicação 12, que irá dissertar mais a respeito da questão do mediunato, da mediunidade consoladora. E para definir o perfil do mandato mediúnico no mediunato consolador, nós nos valemos da obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16, ditado pelo espírito de André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Amor Xavier. Quando há uma tarefa de grande escala, para uma atividade de complexidade e de gravidade junto a um público maior, esses espíritos, conforme está inserido neste capítulo, eles têm um planejamento reencarnatório delineado pelos espíritos superiores amigos, junto com aquele que irá ingressar na indumentária física e terá como uma das suas atividades o exercício da mediunidade. Com isso, no mundo espiritual, é realizada uma preparação no corpo espiritual ou perispírito, que irá modelar, porque sabemos que o corpo físico, segundo as instruções dos espíritos superiores, na codificação espírita e complementares, o corpo físico é a expressão do modelo organizador biológico, como pôde dizer Dr. Hernani Guimarães, como sendo o perispírito. E o perispírito, em áreas específicas, são devidamente tratadas para que o médium, o trabalhador que atingirá a tarefa de mediunato consolador, poderá ter a segurança entre esses dois planos da vida no intercâmbio. Mas para isso é necessário renúncia plena, abnegação, sacrifícios, disciplina e reforma interior constante, procurando vencer as suas má tendências. E com isso, para que haja um resultado mais seguro, apesar que pode ocorrer o desvio por uma atitude, ou por um caminho, ou por uma ação
de indisciplina desse novo trabalhador, mas tudo coopera para que ele consiga executar essa tarefa que tem uma dimensão muito importante perante um grupo maior que buscarão o consolo através dos espíritos superiores. Por isso, ao lermos o capítulo, teremos provimentos especializados da espiritualidade. Não significa um privilégio, não significa daí qualquer imparcialidade com este ou aquele médium, mas buscando o objetivo final, é necessário que também a espiritualidade contribua para uma maior segurança do trabalhador da doutrina espírita. Lembramos de Alcione em Renúncia, quando ela irá reencarnar. Ela não carecia mais dos processos das experiências no mundo físico, mas, por amor a espíritos vinculados, ela pede o processo da reencarnação. E os benfeitores sublimes a orientam que a experiência no mundo físico podem trazer alguns perigos e agravos. Está lá, ipsis literis, no livro Renúncia, de Emmanuel. Então, os procuram envolver o trabalhador, não lhe tirando as experiências necessárias, mas dando as coberturas necessárias para que ele execute a tarefa com denodo, com dedicação, com eficácia espiritual. E eu peço licença para completar as nossas reflexões, de trazer aqui Emmanuel e Chico Xavier, a qual temos todos nós, principalmente do movimento espírita, mas fora do movimento espírita, um trabalho de parceria em que podemos perceber a autenticidade, a fidelidade a Allan Kardec e a Jesus nesse mandato mediúnico, a qual os espíritos puderam, através da orientação de Emmanuel, o benfeitor, o guia, o mentor espiritual de Chico Xavier, estabelecer um trabalho de mandato mediúnico. Haja visto que foram 75 anos ininterruptos de atividade na área não só da mediunidade, mas na área também do homem que viveu o Cristo Consolador, com os seus exemplos que tanto dignificou. Não estamos aqui mitificando ou não estamos aqui endeusando Chico Xavier, apenas sendo justos com a realidade. E os espíritos vieram consolar, porque o objetivo, e está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, qual estrelas cadentes, eles vêm trazer o consolo e o esclarecimento. E através da mediunidade de Chico Amor Xavier, através deste mandato mediúnico, nós vamos ter a fase da revelação, em que os espíritos vão nos consolar, trazendo informações da imortalidade da alma. Trazemos aqui 2 livros, Parnaso de Além-Túmulo, que para mim, pessoalmente, me permitam, significa As Mesas Girantes 2, que veio trazer uma invasão organizada agora, que está no livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, a invasão organizada dos poetas redivivos. Mais de 56 poetas luso-brasileiros que trouxeram, através da sua métrica, através dos seus temas, a imortalidade da alma. Augusto dos Anjos, Castro Alves, José do Patrocínio, Casimiro Cunha,
e tantos, João de Deus, tantos outros, a revelação, acordar o homem através desses fatos, consolando. E o outro livro, Nosso Lar, que vem revelar as ambiências de uma sociedade espiritual organizada. Não temos, aliás, me desculpe, temos notícias detalhadas segundo as nossas possibilidades de compreensão de uma colônia, onde ali continua e prossegue o nosso processo de desenvolvimento evolutivo espiritual após a desencarnação. Temos a fase do esclarecimento. É o momento que os espíritos vão consolar, trazendo-nos a instrução e o conhecimento. Citamos aí a série de Emmanuel, por exemplo, que é a série Fonte Viva, que temos o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, Bênção de Paz, livros que compõem um estudo de esclarecimento dos textos do Antigo, do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, o Apocalipse. Nós vamos ter os esclarecimentos da série do Mundo Espiritual de André Luiz, como o notável livro Missionários da Luz. Nós vamos ter informações notáveis através das crônicas, através das informações de Humberto de Campo, que é Irmão X, Roteiro de Emmanuel, O Consolador, que para mim é uma sequência do Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, tantas obras que vêm desenvolver o conhecimento e a instrução, que também nos consola. E, finalmente, a fase de consolação. É a fase que, a partir de 1970, Emmanuel autoriza os espíritos familiares a poderem trazer a consolação junto aos corações que devolveram as suas pérolas e as suas joias para a espiritualidade, surgindo os livros Jovem no Além, Somos Seis. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós podemos, então, ter a consolação também que envolve a fase de esclarecimento e a fase de revelação, apesar de desmembrar ela num estágio e numa fase no mandato mediúnico de Chico Xavier. Chico Xavier, nós sabemos, de forma sempre anônima, ele efetuou curas. Eu que pude ter a oportunidade de estar desde 1980 visitando-o no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, eu pude acompanhar fatos referente a essas questões e que era uma predisposição na faculdade mediúnica de Chico Xavier. Ele também trabalhou no receituário mediúnico vários anos, através da orientação do médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Como falei, presenciei centenas de reuniões no Grupo Espírita da Prece, reuniões públicas. E uma das fases da reunião era o receituário mediúnico, onde Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade segura de Chico, consolava doentes que buscavam apoio, orientação, alívio e cura através da homeopatia. E também os espíritos consolavam, fazendo a ponte com a fase de consolação, as cartas familiares. Também pude presenciar centenas de reuniões em que ocorreram essas reuniões públicas, onde os nossos queridos, que estão agora domiciliados no mundo físico,
vinham através da mediunidade segura de Chico, identificando-se com dados específicos, comprovados. Tanto é que tem o livro A Vida Triunfa, que é uma pesquisa científica feita pela AME São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, que traz a certeza, através de um estudo metódico e rigoroso, científico, das veracidades das informações que estão inseridas nas cartas familiares. Os espíritos familiares nos consolam e nos esclarecem. Chico psicografou mais de 10.000 obras. Outros meios em que os espíritos consolam, através da inspiração, através do exercício do evangelho no lar. Eles acorrem até nós, reunidos em família, eles podem nos inspirar, eles podem trazer, através do pensamento sutil, conselhos, ideias, claridades que nos ajudem a vencer os nossos desafios. Também é possível, em alguma situação, o sonho espiritual. Não estamos falando aqui o sonho psicológico. Estamos falando, de fato, naquilo que nós chamamos de um encontro, um desdobramento espiritual real, onde eles se acercam de nós, se aproximam amorosamente para nos instruir e consolar. Através das intuições do dia a dia, através do atendimento fraterno na casa espírita, quando presencialmente ocorria, ou agora muitas outras instituições abriram espaço, mesmo virtual, para o atendimento fraterno, onde aquele companheiro está ali amparado pela espiritualidade e ouvindo alguém que traz as suas problemáticas, está envolvido pela espiritualidade amiga, e mesmo que não seja uma informação no sentido ostensivo da mediunidade, eles se utilizam desse implemento para poder inspirar ideias, caminhos, consolando. E, finalmente, tanto nos diálogos em família, esporadicamente, ou na sociedade, no nosso trabalho, nós podemos, desde que sintonizados com o bem, com a confiança e esperança, os espíritos também podem se utilizar de mecanismos para nos consolar pela inspiração. Ou dentro da casa espírita, finalizando, através da recepção que recebe aquele companheiro, até na livraria, na biblioteca da casa espírita, em volta, em qualquer compartimento, sempre os trabalhadores que estarão sintonizados com o bem podem ser utilizados pelos espíritos superiores para, em qualquer demanda necessária, poder cooperar, consolando os corações que carecem. Meu muito obrigado aos amigos pela atenção e pela oportunidade. Bem, Orlando, vamos aqui entrar em nosso segundo momento, que é o momento de perguntas, que trazemos perguntas do público diretamente para o nosso convidado. Então, já peço a todos os amigos que possam realizar suas perguntas sobre a temática da noite, outras perguntas que desejem trazer também, nós encaminharemos aqui para Orlando. Orlando, tem uma primeira pergunta, que é da nossa querida Clara Monize, que está aqui nos bastidores também, referente à mediunidade intuitiva, que você trouxe agora no final, né? A abordagem. Como se processa a mediunidade intuitiva
e como desenvolvê-la de forma que não haja confusão entre seu pensamento e a intuição em si. Eu acho que isso é uma das maiores dúvidas, né, para quem começa no processo mediúnico e fica se perguntando aquela dúvida cruel, digamos assim, na casa espírita. O pensamento é meu ou não é meu? Certo. É Clara, né? Clara, né? Clara, queremos agradecer a sua gentil pergunta, a qual esperamos cooperar com você. Eu vou direto a essa questão, porque essa pergunta eu fiz a Chico Xavier em Uberaba. Em 1986, eu não esqueço. Não esqueço, porque não estou aqui fazendo nenhuma, vamos dizer assim, divulgação, promoção, não é? Mas eu não esqueço, porque também estava ali na casa dele, na cozinha da casa dele, e era quase, já tinha passado da meia-noite. E eu estava conversando com ele, eu fiz essa pergunta, porque era uma dúvida que, como você falou, Alisson, é uma dúvida de todos nós. E ele me respondeu assim, que eu deveria entender e observar, isso é um exercício contínuo, que o tempo nos dará essa condição e essa sapiência de poder captar e discernir, de que as informações, mesmo sutil, dos benfeitores, é uma ideia que vem de fora para dentro. Então, essa é uma característica que nós temos que ficar atento. E nós só conseguimos, Clara, desenvolver essa percepção através do silêncio, através da meditação, através de esse comportamento emocional, apesar dos desafios e dificuldades que nós vivemos no dia a dia, mas podermos estar em silêncio, atentos, porque essas intuições, ela, conforme diz Chico, e depois eu pude observar, elas são claras, elas vêm de fora para dentro. Não é uma ideia que você começa a desenvolver, como eu estou falando agora. Eu posso dizer agora que eu não estou passando por um processo de intuição, que nós sabemos que nós somos inspirados, amparados pela espiritualidade. Mas, neste momento, eu percebo claramente que é uma ideia que eu estou desenvolvendo de um conhecimento meu, claro. Mas pode ocorrer de uma ideia trafegar ali, e eu percebo que essa ideia, por mais que eu a conheça, ela não é minha naquele momento. Por quê? Porque ela vem de fora para dentro. Ela não foi construída intimamente dentro de mim. Ah, mas como perceber essa sutileza? O tempo, o silêncio, a observação. Só isso nos dará essa habilidade de distinguir aquilo que é construção nossa ou aquilo que é proveniente da espiritualidade amiga. Ou seja, que aí já é um apontamento meu, Orlando. No caso, eu posso ter a ideia intuitiva, mesmo sem sentir a percepção de um espírito ao lado. É isso? E ainda Isso. assim a ideia a gente percebe que ela não é uma ideia nata. Exato. Porque a inspiração, ela sai do âmbito da mediunidade ostensiva, né? Bem como você, Alice, sua esposa aí. Ela trafega mais na órbita do pensamento, por mais que a mediunidade ostensiva, ela também irá orbitar
na parte do pensamento, porque conforme nós vemos nos primeiros capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade, o pensamento é a base fundamental de toda a mediunidade. Marcela Negrini também traz a seguinte pergunta: Orlando, como posso diferenciar o sonho psicológico do desdobramento? Muito bem. Marcela, obrigado pela sua pergunta e vamos refletir nela. Vou dar um exemplo aqui para ajudar a ilustrar. Vamos dizer que você passou por um momento naquele dia, no teu trabalho, de muita dificuldade, não é? Vamos dizer que você trabalha com informática, vamos dizer assim, trabalha na tecnologia da informação. Eu falo porque eu trabalho com a área e fica perto para mim falar, né? E você está com um problema ali para resolver e não está conseguindo resolver. Aí chega a noite, você chega em casa, janta, e aquilo fica matutando na tua cabeça. E a família conversa com você, mas você fica com aquilo na tua cabeça. Você vai dormir, aí você pega e sonha, por exemplo, que você está dentro de um caixa, num supermercado, trabalhando num computador. E ali aparece uma pessoa que lembra que é um teu ente querido desencarnado. Não é? Provavelmente, com muito grau de possibilidade, você está tendo um sonho psicológico, por mais que você viu alguém que você identifica como desencarnado, mas é a tua mente que produziu. Então, esse é um sonho psicológico. E, na maioria dos nossos sonhos, eles o são. Eles o são. O sonho espírita não tem dúvida. Você quando acorda, você não tem dúvida de que você encontrou com o teu ente querido, porque é muito claro esse diálogo. Por mais que o nosso corpo físico irá apenas lembrar daquilo que é necessário e não a totalidade desse encontro, você virá com as informações claras a respeito. Por exemplo, me permita, certa feita, eu estava em Uberaba e minha avó havia recém-desencarnado, e é claro que eu solicitei a Chico a possibilidade de alguma notícia da minha avó. E o Chico respondeu assim: olha, procure em prece solicitar, na época, né, a Dr. Bezerra de Menezes, aos espíritos amigos, que te ajudem para você ter essa informação. Muito bem, passado um bom tempo, eu não estava nem mais pensando nisso, eu tinha feito uma prova de química, e uma prova que eu depois eu tirei 3, porque química e física para mim nessa encarnação não dava, nem matemática, por mais que eu estou na área da tecnologia. Então eu tive muita dificuldade. Então eu voltei para casa sabendo que eu tinha tirado no mínimo 0, mas a bondade do professor eu tirei 3. Mas eu cheguei preocupado, com dor de cabeça, e cheguei à noite, 11 horas, jantei, minha mãe que fez a janta, fui dormir. Naquela noite, eu percebi nitidamente que eu saía do corpo, estava assessorado por um amigo espiritual. Quando eu me vi, né, nas minhas lembranças, eu me vi num local, fui subindo, um morrinho assim,
Aí eu entrei dentro de um pavilhão, no pavilhão era um refeitório, e quando eu cheguei, na ponta estava a minha avó. Ela apresentava aquela idade, ela desencarnou com 91 anos, mas ela estava assim com a pele, sem nenhuma ruga. Ela era muito vaidosa, o cabelo penteado do mesmo jeito. Ela estava com um prato, uma sopa, hoje eu vi, era uma sopa com outra característica, ela estava com uma colher, não cheguei muito próximo, eu sorri para ela e perguntei, vó, por que você não vai lá dar notícia para nós? E ela respondeu, porque os instrutores daqui, os que cuidam de mim, não me permitem no sentido de que eu ainda estou em convalescência. Eu ainda estou me recuperando. E, após isso, imediatamente, eu retornei ao corpo físico. Foi assim, questão de segundo. Então, ele é nítido, ele é natural, não foi um sonho psicológico, foi algo, um encontro nítido e real. Eu só peço perdão a todos os internautas, que eu fiquei tão emocionado que eu não tive tempo de perguntar para a minha avó qual era o cosmético que ela usa lá, qual é a química cosmética ali, para ela não ter mais as rugas que ela tinha quando estava no mundo físico. Se conseguir essa informação, pode trazer para a gente depois. Claro. Olha só, eu acho bem interessante essa pergunta que a Marcela fez, inclusive ela agradece aqui, né, pela resposta e pela percepção que ela tem também da possibilidade de ter encontrado com o filho em um momento de desdobramento. E aí a gente encaixa, antes de trazer uma excelente pergunta que a Elaine fez, mas a gente encaixa com a necessidade do consolo, né? Porque muitas são as mães, os pais, os familiares, que há essa separação que nós chamamos de morte, e assim a dor ela é muito profunda. E a gente percebe nas cartas consoladoras, nas de Chico, no seu próprio trabalho, a importância do consolo que aquela pessoa que está recebendo a carta tem. E muitas vezes ela é necessária para que aquela pessoa possa voltar a seguir com a vida. Então, como ela coloca, que teve certeza que encontrou com o filho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre também essa questão das cartas consoladoras quando vem para uma mãe, para um pai, nesse sentido de consolo, que foi um dos mediunatos, né, no caso de Chico, a gente percebe claramente no consolo com as cartas. Muito bem, Alisson. As cartas, elas têm duas finalidades, como foi colocado, né, nas reuniões doutrinárias e dentro do ambiente da casa espírita, a mediunidade com Jesus, não é? Em que tentamos servir de forma desinteressada em todos os sentidos. E ela tem, evidente, dois objetivos. O consolo que ela traz e o esclarecimento. O consolo é que nós temos que pensar nas pessoas que buscam. 95% das pessoas que buscam as atividades na casa espírita, nessas atividades, não são espíritas. São pessoas de outras religiões ou até materialistas. Então, isso é importante porque a pessoa que busca, ela está muitas vezes movida pela crença. E a crença é apenas uma definição teórica de que a vida é imortal. Mas sempre paira alguma dúvida. Será que é mesmo? Como que é? Que prova que eu posso ter? Será que isso não é uma teoria?
Enquanto ocorre a reunião, por que consola? Porque as cartas, normalmente, familiares, elas estão recheadas de provas identificadoras do comunicante. Que é de desconhecimento do médium, que é de desconhecimento dos trabalhadores espíritas que estão naquela reunião. E isso irá formar uma identidade fora da crença, mas uma certeza através de uma fé raciocinada. Porque a pessoa passa por mais que ela tenha uma simplicidade, ela passa por uma elaboração lógica de que o filho, o esposo, a esposa, o familiar, ele vive. Porque da onde viria aquela informação? Se muitas vezes, quase sempre, através, eu falo das nossas atividades, elas não estão registradas em redes sociais. Da onde veio aquela informação? Se não, proveniente do seu próprio familiar. Então, consola. A gente vê, Alisson, quando a gente está lendo a carta, eu e a minha esposa acompanhando, a gente nota quando aquela informação foi preponderante. Porque a pessoa solta um olhar, uma expressão e até uma fala sobre essa questão da imortalidade da alma. É o consolo, é onde a pessoa fala, o meu ente querido vive. E esclarece. Por que que esclarece a carta? Porque traz informações que dirime dúvidas do familiar, até referente à sua desencarnação, dirime dúvidas em contextos gerais, em que a família tem alguma dúvida, e esclarece as questões do ambiente espiritual em que aquele ente querido agora continua o seu processo de aprendizado. Perfeito, meu amigo. E Elaine Marinho, que é uma trabalhadora aqui da nossa região do Seridó, traz a seguinte pergunta, e Tânia Soares também coloca que essa foi uma excelente pergunta, e eu concordo com Tânia. Orlando, boa noite. Com sua experiência, poderíamos dizer que grande parte dos sintomas de eclosão de mediunidade estaria relacionados ao próprio psiquismo do médium em desajuste? Elaine, sem dúvida, nós, inclusive, Elaine, André Luiz trata dessa questão no próprio livro Mecanismos nos Domínios da Mediunidade, onde nós temos um capítulo que fala sobre os transtornos emocionais e psíquicos, não é? E ali ele irá falar sobre a mediunidade que está enferma, e não a mediunidade que gera a enfermidade, que isso não ocorre. A mediunidade, ela possibilita, como você bem coloca na sua questão, um desalinho das emoções, porque começa a ocorrer um conflito no próprio psiquismo do médium, do seu pensamento, que irá estar começando a trafegar, a transitar em duas ambiências, nas ambiências física e na ambiência espiritual. É por isso que ocorrem os chamados desequilíbrios, as chamadas perturbações espirituais, em razão de que aquele que poderá ser um futuro trabalhador, se o quiser, ele tem a predisposição orgânica, está no Livro dos Médiuns, para essa conexão com o mundo espiritual, e que nós sabemos que o próprio
André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, ele irá trazer a epífise como a glândula mental e a glândula da mediunidade. E hoje já há estudos aprofundados que evidenciam, não é? Através das AMEs, Associações Médicas Espíritas, que evidenciam que ele é o chip da mediunidade. E é esse intercâmbio, essa conexão que se realiza, que, evidentemente, no início, quando a pessoa não está habituada na presente encarnação, ocorre algumas situações de transtornos e de desequilíbrios espirituais. E dando continuidade e aprofundamento nessa temática que a Elaine colocou, né, é muito comum, Orlando, nas nossas casas espíritas, chegarem pessoas que estão ali com a sua mediunidade inicialmente desajustadas devido às questões, seja de saúde mental, seja questões mesmo de obsessão pessoal, mas que após começar a participar das atividades da casa, a mediunidade ela chega literalmente quase a desaparecer, ou seja, não tem mais aquela e as pessoas entram em uma dúvida muito grande. Sou médium ou não sou? Sim. Veja, esse é um tema muito discutido, né, dentro mesmo do movimento espírita. Porque o codificador, ele caracteriza o médium, está lá no livro dos médiuns, que de forma didática, é considerado o médium aquele que sente a presença dos espíritos em qualquer grau de percepção. Está lá no livro dos médiuns. E nós sabemos que quem controla as nossas condições mediúnicas de prosseguir num desenvolvimento mais ostensivo ou até ser suspenso é a espiritualidade amiga, são os benfeitores. Então, o que ocorre? Como você bem colocou, muitas vezes eles abrem a torneirinha de forma educativa para que a pessoa busque. A partir do momento que ela busca, como tendo de forma causal esta questão, e como ela não tem tarefa definida para o exercício da mediunidade, eles fecham a torneira. E aí a pessoa que conseguiu, através do esclarecimento, do conhecimento, da própria ambiência dos espíritos superiores que o tratam na casa espírita, vai, como o Alice comentou, adquirindo um equilíbrio. E a pessoa pergunta, mas aquilo que eu sentia, era só da minha cabeça? Era da minha cabeça? Por isso eu não sinto mais nada? Nós temos as duas opções, aí depende do caso de cada um. Pode ser um problema anímico, não é? Causado por nós mesmos, um fenômeno anímico, ou de transtorno das nossas emoções, ou pode ser um fenômeno inicial de sensibilidade mediúnica, mas que não irá progredir porque não é especificamente a tarefa. É aí aonde fecha a torneira. Então, eu fico com Allan Kardec. Didaticamente, médium é aquele que sente a presença dos espíritos, a interferência dos espíritos em qualquer grau de percepção. Olha, Orlando, eu adorei a analogia da torneirinha.
Me permita utilizar nas minhas próprias palestras essa analogia. Achei Claro, fantástica, perfeito. né? E isso é uma coisa que chega muitas vezes a ser perturbador, porque algumas pessoas que vão chegando à casa espírita muitas vezes não conseguem compreender que essa torneirinha foi aberta, você chegou na casa espírita e às vezes o desejo de trabalhar com mediunidade ela é muito intensa, mas existe tantos outros trabalhos dentro da casa espírita e fora da casa espírita, inclusive, o qual nós somos chamados e é importante, né? E as pessoas às vezes não percebem que foi fechada a torneirinha para que se possa dar prosseguimento em outro trabalho, não é verdade? Alisson, tem uma situação, me permita, não está nas perguntas, me permita colocar, uma questão para nossa reflexão, né? Conhecendo a biografia de Chico Xavier, principalmente o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, desde os 5 anos de idade, Chico já exercia a mediunidade. Desde os 5 anos de idade, em que ele estabelecia um contato com a sua mãe Maria João de Deus. Né? Ele psicografa na escola São José, na lousa, de frente à esposa e a professora, perdão, e os alunos, por causa da questão da areia lá, do concurso que teve, que ele ganhou, e que ele ficou confuso, porque não foi ele que montou, era um homem que aproximou, já era um poeta, e fez o trabalho. Então, fica uma reflexão para nós dessa torneira que abriu de vez no Chico, né? No Chico Xavier. E a segunda é a questão da questão ostensiva, né? Às vezes as pessoas buscam apenas o fenômeno, né? Então, eu sou natural de Osasco, São Paulo, não sou, né? Agora moro no Paraná. E tinha um dirigente que me contou para mim, e ele era da USE, lá da União Sociedade Espírita, e já desencarnou, o seu Joaquim, que certa feita ele estava com uma dúvida na USE, lá no Movimento Espírita, ele contou para mim pessoalmente. Ele falou, eu vou lá em Uberaba, eu vou fazer essa pergunta, mas eu quero a resposta de Emmanuel, e não de Chico. Eu quero a resposta de Emmanuel, e não de Chico. E ele foi. Quando ele chegou para cumprimentar o Chico, ele fez essa arguição. Ó, Chico, eu quero fazer a seguinte pergunta, mas eu pediria, se fosse possível, que a resposta fosse direta de Emmanuel. Aí Chico começou a falar e discorrer ali, em público, com ele, né, reservado, sobre a pergunta. E foi falando. E o seu Joaquim ficou maravilhado, mas quando terminou, o seu Joaquim falou para o Chico, Chico, é perfeito, não tem o que se discutir essa colocação, mas eu gostaria de Emmanuel. Então Chico virou para ele e falou assim, você acha que foi quem que estava conversando com você? Então Chico não precisou ficar chupando espírito, Chico não precisou bater mão em mesa, pular, fazer cambalhota para o fenômeno ser autêntico. Perfeito. Isso é bem interessante. E cai numa outra pergunta, já a gente finaliza com a de Clarinha, de Clara Monize, mas cai uma outra pergunta que eu acho muito interessante, uma reflexão que cabe, né? Infelizmente acontece, eu percebo isso no nosso movimento espírita como um todo, não no movimento espírita, eu falei equivocadamente, nas pessoas que muitas vezes participam do movimento espírita, na questão da preocupação, muitas vezes, com o nome, que a gente sabe que não deveria ser, o nome que assina, do que com a mensagem. E a gente vê pessoas duvidarem muitas vezes, ou até nem se preocupar com a mensagem, quando vem através de um médium,
desconhecido, né? E o médium assina, muitas vezes, pode ser Francisco. E aí já gera uma dúvida. Se é Francisco de Assis ou Francisco da padaria, que desencarnou há pouco. E, e as pessoas não se preocupam muitas vezes quanto a essa questão da importância da mensagem. E aí é para você nos trazer essa reflexão, se possível. Qual a diferença? Existe diferença? Os espíritos ainda escolhem os médiuns ou é por uma questão de afinidade? Isso para que todos nós possamos entender esse processo das escolhas ou do formato que o espírito pode se comunicar através de um médium. Perfeito. Mediunidade, já dizia com muita propriedade Dr. Bezerra de Menezes, pelas mãos do nosso querido Chico, mediunidade é sintonia, não é? E a sintonia, ela pode estar associado ao médium com implementos mediúnicos ostensivos ou não, não é? Os espíritos preferem a sintonia do que um médium que tenha grande capacidade fenomênica de operacionalidade da mensagem, mas que não tem sintonia. Porque sem a sintonia, o que vai adiantar a operacionalidade? Nada. Porque a mensagem vai ressentir de qualquer forma do conteúdo. Porque não tem sintonia. Então, aquele benfeitor, naquele momento, ele vai ter... Não é uma questão de seleção, é uma questão de prioridade técnica da mediunidade, que é a sintonia. Vai buscar trazer a mensagem para aquele companheiro, muitas vezes que tem uma dificuldade de mecânica da mensagem, que vai ter muitas dificuldades operacionais, mas irá trazer o conteúdo de forma mais clara do que aquele outro médium. Então, cabe aos dirigentes espíritas ter essa sensibilidade para não cunhar médiuns especiais, médiuns titulares, e como que mitificar a mediunidade, não é? Eu trago aqui uma informação para a nossa reflexão e entendimento, que certa feita, algum tempo atrás, eu ouvi de um dirigente espírita, e aqui não há crítica, mas é para nosso estudo, e a qual eu silenciei como silenciei eu até esse momento, em que esse dirigente espírita afirmou, há algum tempo atrás, de que o Dr. Bezerra de Menezes só comunica por determinado médium. E que se viesse alguma mensagem do Dr. Bezerra que não fosse por esse médium, é uma mensagem apócrifa. Então, veja, essa colocação é apenas uma opinião pessoal dessa pessoa, como já disse. É apenas uma verbalização de um conteúdo de uma pessoa que está trazendo a sua opinião, porque isso é uma inverdade, que já começa com Jesus ao dizer que o Espírito sopra onde quer. Apesar de estar conectado com a reencarnação, quando ele está confabulando com Nicodemos. O Espírito sopra aonde quer. E eu não acredito que o Dr. Bezerra de Menezes
esse nobre espírito com essa moralidade a qual conhecemos, a sua bondade e todo o seu trabalho, iria fazer seleção de médium. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nessa própria obra de André Luiz, a qual eu sugiro que estudem, reestudem, que é Nos Domínios da Mediunidade, que há um exemplo lá, que Hilário e André Luiz ficam até, assim, preocupados e formulam perguntas a Aulus, né, que é o mentor daquela obra, quando uma médium psicografa uma mensagem de um médico conhecido, e ela lê a mensagem e o grupo não acredita que é o médico. Os espíritos, André Luiz, Hilário e Aulus, estão vendo que é o médico que está comunicando. Mas como ela tem uma dificuldade de registro e de percepção, a mensagem ressente um pouco na sua materialização, porque é uma questão vamos dizer assim, de dificuldade da equipagem mediúnica. Mas a mensagem em si, ela é com um conteúdo que é do médico. Mas como não vem por ser médico, com toda aquela estrutura, eles entenderam que a mensagem foi anímica. Veja como a mediunidade é complexa. Pois é, mas muito boa essa sua reflexão, porque muitas vezes, e aqui eu trago minha opinião pessoal, é importante que a gente desmistifique essa ideia para que a gente possa ter o contato, o entendimento da mensagem, não criar essas ideias ou mitos que o espírito só pode soprar por um único local. E o trabalho, ele é gigantesco no plano espiritual e tem as suas organizações, né? Então nada impede que um espírito traga uma mensagem para o movimento espírita no Paraná, o mesmo espírito, citando Bezerra de Menezes, traga sua mensagem e participe de um momento no trabalho espírita do RN, e assim sucessivamente. É a questão, como você muito bem falou, da sintonia. Eu iria fechar com a pergunta apenas de Clara, mas o Luiz colocou uma pergunta muito interessante, então eu vou trazer a de Clarinha e trazer a de Luiz também, passando só alguns minutinhos além do horário que a gente tinha combinado. Pode ser, Orlando? Não sei se você tem outro compromisso. Pode ser. Então, Fique à bom. vontade, eu estou à disposição. Clarinha continuou naquela pergunta que ela fez inicialmente, referente à mediunidade ainda intuitiva. Ela gostaria de saber se os trabalhos das casas espíritas que trabalham, por exemplo, na exposição do Evangelho, seriam estes também médios intuitivos, se os expositores seriam médios intuitivos. Clara, é simples. Simples assim. São médiuns intuitivos. Com certeza. Não tenha dúvida. Estão ali amparados, todos, pelos amigos espirituais, ajudando-os e conduzindo-os, sem tirar a responsabilidade deles, para que a mensagem possa trazer conforto e esclarecimento para o público-alvo. E Luiz Henrique traz a seguinte pergunta. Uma pessoa que morreu por vontade própria, isto é, o suicídio, seria mais difícil de mandar uma mensagem do que uma pessoa que morreu por causas naturais? Como é que seria, então, como é que ocorre essa comunicação, já que a gente tem reuniões mediúnicas em casas espíritas que têm um atendimento a suicidas? Luiz Henrique, agradecemos a sua gentil pergunta e, sem dúvida, nós sabemos que a atitude, a ação do suicídio
ela vai em desencontro às leis naturais de Deus. O suicida, ele, quando ele toma essa ação, evidente que ele está em prejuízo dele mesmo, porque ele está infringindo uma lei natural em que ele está desconectando os implementos do corpo espiritual com o corpo físico de forma abrupta, sem que esteja pelos laços da naturalidade e da espontaneidade. E toda a ação, ela irá conduzir a uma reação. E com isso, esses traumas criam, naturalmente, perturbações de ordem emocionais, psíquicas e de ordens perispiritual com as ações que foram realizadas. E com isso, neste ambiente, a transmissão de uma comunicação, ela, por mais ela possa ocorrer, elas sempre estarão com o amparo da espiritualidade amiga, que conduzem às reuniões mediúnicas, onde equipes devidamente preparadas, com assessoria dos venerandos benfeitores, irão amparar aquele companheiro ou companheira que passou para que exerceu essa atividade de fragilidade consigo mesmo. Porque o suicida, ele não quer morrer. O suicida, ele quer acabar com a dor. Ele não quer morrer. Ele quer apenas acabar com a dor. Só que ele tem uma surpresa. Quando ele chega no mundo espiritual, ele compreende que, primeiro, não pode se fugir de si mesmo, porque a vida é imortal. E segundo, se ele tinha uma dor, ele criou uma outra dor, que vai adicionar aquela dor que motivou a essa atitude. Mas nós devemos lembrar que a bondade e a misericórdia divina não é matemática apenas. É justiça, amor e misericórdia. E mesmo que isso ocorra, a misericórdia divina virá à frente em amparo a esses corações. E eu mesmo já presenciei isso, e Chico tem na literatura espírita as comunicações mediúnicas de espíritos que partiram para o suicídio na sua fragilidade. Porque cada caso é um caso. Temos os atenuantes que possibilitam, por isso, as mensagens de suicidas mais rápidos. Eu tenho um caso aqui atrás de mim, inclusive, uma mensagem editada pela GEM de São Bernardo de Campo, de uma jovem, de uma criança mesmo, tinha 10 anos, pegou a arma do pai e deu um tiro em si. Depois de 5 meses, a família procurou Chico e ela transmitiu a mensagem. Então, cada caso é estudado e tem o seu desfecho segundo aquilo atribuído e entendido pela a espiritualidade amiga. Mas vale lembrar que há casos em que a pessoa não cometeu o suicídio, desencarnou de forma natural, mas ela viveu uma vida tanto em desequilíbrio, em desamor, que mesmo não desencarnando de forma natural,
muitas vezes terá dificuldades imensas para um intercâmbio mediúnico. Orlando, momento maravilhoso esse nosso café. Já fica aqui a nossa gratidão pela sua participação, por aceitar esse momento conosco. Todos nós aqui da equipe que conhecíamos já o seu trabalho através de outras lives, inclusive a live que você fez pela Sociedade Espírita, que foi transmitida também em nosso canal, mas a gente não tinha tido essa oportunidade de conversar pessoalmente, e já colocaram aqui no grupo, gente conversando no grupo, vamos convidar Orlando para outros momentos, inclusive para as palestras das casas espíritas aqui da região. Então já antecipo a você o convite do trabalho para estar outras vezes, outras oportunidades aqui através do Seridó Espírita. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço, Alisson, a todos companheiros do Seridó Espírita, pela caridade do convite que fizeram a mim para que possamos servir e trabalhar. Eu estou à disposição para cooperar com vocês aí, para a gente refletir todos juntos, aprendermos todos juntos em torno de nossa abençoada doutrina espírita, que consola e esclarece. Muito bem. Amigos que nos acompanharam, que estiveram conosco aqui através dos comentários, para nós é sempre uma alegria. E a gente sempre aqui, como no YouTube, a gente pede, né? No YouTube a gente pede, ó, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like no canal, porque isso é importante, que o vídeo torna-se relevante, principalmente na questão espírita da divulgação, e o vídeo tornando-se relevante começa a ser entregue a outras pessoas que buscam informações sobre aquele tema. Então isso é importante também para a divulgação e faz parte do nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado, Orlando. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço.